Olá, seja bem-vindo ao canal Reflexões e Caminho. Eu tenho conversado com algumas pessoas, nos corredores das casas, das instituições, e tenho recebido até algumas mensagens através da nossa página no Facebook, Reflexões e Caminho, de pessoas que, por curiosidade, perguntam assim: Tiago, o que é teosofia? Teosofia tem alguma coisa a ver com o espiritismo? Bacana o tema. O tema me instiga a muitas reflexões, me leva a beber de algumas fontes diferenciadas daquilo que a gente chama de espiritismo, né? E eu fico muito feliz em ver que muitos pontos são parecidos, muitos pontos mesmo. Mas vamos lá, vamos por partes. Vamos ver. Teosofia é um conjunto de doutrinas religiosas de caráter sincrético, certo? Tem um viés místico, tem um viés iniciático, profundamente espiritualista. A teosofia, como o espiritismo, é uma ciência também, né? Propõe experimentos, propõe o olhar interior, né? Claro que reconhece Deus, e dentro da teosofia, que é um conceito de estudo de Deus, né? Teosofia, é um conceito que existe há milhares de anos. Há quem diga que esse conceito que eu falei ainda há pouco, de teosofia, começou no Antigo Egito, né? Ou então nos Sumérios. Tem gente que faz alusão à Atlântida. Mas bem, no século XIX, ela ganha uma estrutura, né, iniciática, através de uma russa com um nome bem complicado, Helena Petrovna Blavatsky. Ela funda, junto com o comandante Olcott, um norte-americano, né, no século XIX, a Sociedade Teosófica. Nos Estados Unidos, depois eles vão para a Índia, vivem lá muitos anos, depois para a Inglaterra, e aí se expande para o mundo, né? Ela, Madame Blavatsky, chegou, e o Olcott, né, chegou a conviver com outros estudiosos do então chamado ocultismo, como Papus, Eliphas Levi, né? Travaram contatos com diversas ordens rosacrucianas, que também é uma galera bem legal, os maçons, né? Mas a Madame Blavatsky, ela discordava um pouco do espiritismo. Reconhecia, ela era mesmo, poderíamos chamá-la de médium, né? Mas ela gostava de ser diferenciada desse conceito espírita, não é? Então ela era dotada de poderes psíquicos, paranormais, não é? Então, embora ela reconhecesse o fenômeno mediúnico, participasse deles, não é? Ela tinha diversas modalidades mediúnicas, ela não apreciava a forma, vamos dizer entre aspas também, a forma libertária que o espiritismo apregoa e apregoava então. Ou seja, o espiritismo é para todos, certo? Para sintetizar bem, Leon Denis ele reforça muito essa tese, naquela máxima dele, que é uma adaptação, né? O espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões, certo? Mas Blavatsky e os seus companheiros de pesquisa, de estudo, de movimento teosófico, acreditavam que o fenômeno espiritual, a manipulação energética, que eles chamavam e chamam até hoje de magia, era para poucos, devido à carga emocional, à carga de conhecimento que deriva, né, estudar teosofia, praticar teosofia, é algo para poucos, embora o fenômeno mediúnico estivesse e está em todos os momentos da vida. Então, eram algumas ponderações que ela fazia, né, que a levavam a se desagradar com a codificação de Allan Kardec. Isso foi antes, quando ela estava encarnada. E hoje, um kardecista, um espírita, não pode estudar teosofia, não pode entrar em contato com a sociedade teosófica? Claro que pode.
E o interessante que tá cheio de espírita. Tá cheio de espírita na maçonaria, nas ordens rosacrucianas, não é? Que não são religiões, mas são filosofias de caráter iniciático e místico que estudam o universo, a criação, né? A relação do homem com o universo. Cada um dá o seu, como dizer, tem os seus termos, dá as suas roupagens, não é? Mas o fundamento está lá. Seja ele chamado Deus, né? Seja Deus chamado de Javé, Tupã, Olorum, Zambi, grande arquiteto do universo, potência maior, né? É interessante. Então, um kardecista, para enfatizar bem o esforço doutrinário, né, dentro da codificação dos espíritos superiores, pode estudar assim a teosofia, pode se filiar, pode receber as apostilas, os livros, conhecer a bibliografia desse pessoal, da Madame Blavatsky, né, como eu falei, de Eliphas Levi, que era chamado de mago, Papus, né? Tem até figuras polêmicas, por exemplo, a fraternidade branca foi um conceito muito trabalhado pela sociedade teosófica, né, com Saint Germain, que foi um homem, um conde, que era muito misterioso, ele tinha uma longevidade absurda, curava as pessoas, ele, Cagliostro, né? Então tem bastante riqueza, né, quando a gente se debruça a estudar essas doutrinas, essas filosofias iniciáticas e místicas. E vai encontrar ali muitas correlações. Questão de incorporação, materialização de espíritos, formas, pensamentos, diversos temas que nós espíritas nos dedicamos ou deveríamos dedicar mais a estudar. Seres espirituais, né? Quando a gente fala em escala espírita, que está lá no Livro dos Espíritos, que é uma proposição da questão 100 à questão 113, Kardec apresenta uma escala. Ele fala que essa escala ela pode ser fluida, ela pode ser adaptada, né? É uma proposição. E a teosofia, ela se dedica muito a estudar essas classes dos seres espirituais. Os Rosacruzes também, por conhecer, né? Maçonaria, creio que sim também, né? E outras doutrinas. Então é legal a gente estudar, não estar fechado, na verdade. Por quê? A ignorância leva o ódio, leva o preconceito, leva uma série de ideias que nos atrasam. Eu tenho que ser teosofista, rosacruciano ou maçom para ser espírita, um espírita melhor? Não. Mas provavelmente eu convivo com alguém que é. E eu posso ter alguns momentos de aprendizado num bate-papo com eles. Tem lojas maçônicas, inclusive, que estão abertas à exposição. Tem um documentário na Netflix, né, que é como se fosse um reality show dentro da maçonaria inglesa. E como é elucidativo, como é instrutivo esse documentário. É claro que eles não mostram os ritos, mas mostra a questão de fundamentos, o simbolismo da pedra, do compasso. Isso é interessante. Os Rosacruzes também. Eu gostaria de recomendar aqui um canal que eu gosto muito, não conheço pessoalmente, mas eu acompanho, né, o trabalho dessa galera da Realidade Fantástica. Também tem um canal de uma dupla também, né, Conhecimentos da Humanidade. Eles falam bastante sobre essas ordens de forma clara, de forma consciente, bem responsável e sem aprofundar, né, aprofundar nos mistérios que essas ordens, essas filosofias se predispõem a manter, né? Então procure aí esses dois canais, Realidade Fantástica e Conhecimentos da Humanidade. Eles versam de várias coisas, né? São canais de variedades, sobretudo em história, em filosofia, em ciências, né? E religião e filosofias de ocultismo. E tem, claro, a bibliografia de algumas dessas pessoas que eu citei na internet, com livros clássicos. Por exemplo, eu gosto muito de um livro da Alexandra David Neal, que eu li na minha adolescência, Mistérios do Tibete, né? E tem outro livro dela também, Reencarnação e Imortalidade,
ela era budista tibetana e ela nos traz, no século XIX e no início do século XX, ela viveu 100 anos, né? Era uma andarilha francesa, uma aventureira. E ela se torna lama. Lama é um grau de sacerdócio dentro do budismo tibetano alto. E ela fala de forma pensamento, materialização, né, manipulação energética, magia, né, de uma forma muito natural e muito legal. Então é um livro que me ajudou muito até para eu fixar alguns conceitos que estão lá no livro dos médiuns e no livro dos espíritos. Como é que pode, né? Essa é a minha experiência. Então, meus amigos, vamos focar. Teosofia e espiritismo bebem da mesma fonte e promovem o seu adepto ao bem, estimulam o desenvolvimento no bem, nem mais, nem menos. Damos nomes diferentes para as mesmas coisas. Quem se dedica a estudar as personalidades que eu falei aqui, Blavatsky, Olcott, Papos, eram pessoas preocupadas com o bem. Faziam o seu trabalho de pesquisa, suas atividades, mas enfrentaram preconceito, como nós, hoje, no século XXI. Promoviam o bem, o bem-estar humano, da natureza. Então, se você tem alguma curiosidade, não se furte. O Espiritismo nada proíbe, esclarece e estimula, como já disse, ao bem. Curta, compartilhe esse canal e se inscreva. E até o nosso próximo episódio.